É que é tudo tão interessante e o ser humano é curioso, né? E se a gente começa a imaginar e lidar com uma... Eu fico imaginando vocês aí. Primeiro, vamos lá. O que tu foi fazer em Varginha dessa última vez aí? Então, existe... Você falou que tá vindo de Varginha. Sim. Além dessa história que você tem, esse cara que teria evocado essas criaturas, o que eu quero descobrir com isso? Como eles fizeram isso? Em que situação, em que circunstâncias? Isso seria reproduzível, entre aspas? Porque eu, como cientista, tô curioso o quê? Na prova material desse troço. Obviamente que eu não vou participar de um ritual para fazer. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser uma consequência, né? Que peidãozinho. Agora... ele vai se comprometer, pô. Tu não quer ver o bagulho, pô? Agora sim, eu quero ver... Você consegue colocar esse ser se materializar aqui? Faz aí o teu negócio. Faz um vídeo, faz uma foto, ou deixa eu ver ele numa garrafa, que tem a história da garrafa que eu vou contar daqui a pouco. Eu quero ver o que ficou de material depois daquilo feito. Não eu ser um elemento ali ritualístico, não dá nada a ver. Melhor tu fazer um círculo mágico dentro do círculo. Então assim, eu como cientista, eu quero ver a prova material, tá? Então hoje eu tô nessa linha de pessoas que foram abduzidas, pessoas que dizem ter contato com seres, pessoas que aparecem com queimadura, eu começar a estudar essas pessoas e tentar provas materiais, porque assim que a ciência vai avançar, a gente vai ligar o quê? Religião, espiritualidade com a ciência, tendo provas materiais. Essa vez, a gente teve informação de que pessoas que não queriam falar, em que tiveram contato direto com o ser que estava na garrafa. Ah, tá. Esse grande fazendeiro de lá, ele tinha um ser na garrafa, em que ele materializou esse ser na garrafa para quê? Para virar um deus dele, em que ele pedia as coisas para acontecerem o que ele queria. Mas ele pequeno meio deus. que escravizou esse... Escravizou e colocou numa garrafa, aprisionou e ele tem que alimentar esse ser. Parece uma história do Salomão Lobato, pô. Tem novela Renascer, tinha isso. Isso é muito antigo. Sensacional. Isso é muito antigo. Isso na colonização já tinha essa história. Tanto que Minas, ali, a hora das fazendas, né, viam os europeus e escravos. E acho que isso surgiu nessa mistura das magias europeias com as magias. Tem relação com o homúnculo também? Homúnculo. Aí né? o homúnculo tem crawler. Homúnculo é com esperma. Isso então assim... Você pega o esperma e bota dentro de um ovo. Aí sai um homúnculozinho, tipo um cramulhãozinho. Mas não é só fazer isso, precisa de um ritual. Tem Ritual. mais coisa. Aí Mas você tem faz vídeo o no quê? YouTube dos caras que fizeram esses testes. Nossa, Porque o ritual e o conhecimento de ritual vai fazer o quê? Uma coisa que é impossível, fisicamente, cientificamente, você vai fazer um milagre, entre aspas, ali. Sim. Milagre negativo, tal. Então, assim, e aí as pessoas falaram pra mim, cara, eu toquei nesse vídeo, eu vi pessoas de 90 anos, que estão no final da vida ali, que não tem por que mentir, super humildes. E aí, quando você pega uma pessoa em outra ponta, as duas reclusas, e não se conhecem, elas descrevem o ser da garrafa, que não é uma garrafa, era um pote, uma embalagem de vidro. Igual, a descrição é igual, entendeu? Eu não sei se você chegou nesse ponto, mas o que ele dava em troca pra esse ser, pela obediência? O que me falaram era pinga, a gente tinha cachaça, né? Como se fosse uma oferenda feita. Sei. Mas eu não duvido que os sacrifícios também eram feitos. Muitos falam que eles levavam os restos de animais todos da cidade, iam pra casa. O bicho comia, teoricamente? E aí ele, talvez não fisicamente, né? Mas entendi. ficava ali do lado, ele se alimentando daquela energia de forma não física. A cachaça, ele não bebia cachaça, obviamente, mas ficava do lado dele ali. Então, acredito, os benzedores lá me falaram que esses restos de animais é uma quantidade absurda de restos de animal pra lá. Talvez pra alimentar esse... Ele ficava num porão, trancado, que ninguém tinha acesso. Sempre num porão, né, Daniel? Porque Aí já... subsolo, né? O Egito todo, a ritualística é tudo no subsolo, né? Porque facilita, né? Janelas medievais com barras de ferro, barras de aço cruzadas, como se fosse uma masmorra medieval. Pra que essa barra de aço? Cara, isso lembra muito Neil Gaiman no Sandman, né? Que o cara ricão e tal, ele quer atrair o deus da morte pra liberar, ressuscitar o filho. Aí ele pega sem querer o deus do tempo, né? E ele prende um cara dentro de uma redoma de vidro, é tipo um cramulhão gigante, e dentro de um círculo mágico. Até que depois de décadas o cara preso ali, alguém fica com pena e apaga o círculo mágico, ele... O filho dele. Consegue o filho sair. do E esse conhecimento só é passado quando você tem uma pessoa que conhece de ritualística. Então, por exemplo, o Bruce Fagundes, quando foi comigo, ele abre essas portas que eu, como cientista, consigo pesquisar, e ele, como bruxo dessas ciências ocultas, ele... operador do sobrenatural, ele consegue justamente conversar, falar a mesma linguagem. Você chega nos Estados Unidos e não fala inglês? Tô quase chamando o Fagundes aí pra conversar, né? Pena que
Aí é sempre uma luta, né? Tem que ir embora. Eu tenho um jantar hoje 8 horas e daqui... Mas vão acontecer outras rodas. Vamos aí. já deixar marcado aí. Cara, eu tô olhando pra você é igualzinho um professor meu, que é o Henrique Antum, da Federal do Rio de Janeiro. Então parece que a gente já se conhece há décadas. Então eu tô me sentindo em casa aqui. Maravilhosas memórias de olhar pra você. Depois ele vai dar um livro aí. Manda pra mim. Como é que é o título daí? Livro dos Demônios. Pode pegar? Pode, pô, pega aí. Valeu, meu querido. Inclusive tem o teu aqui, né, Daniel? Eu mando um depois. Tá bom, Show. boa. Também ó. tem um aqui do teu livro também, né? O pessoal consegue comprar na internet? Só comigo. Tem. Direto contigo. A Amazon não Deixa eu tem, ver. não. Não. Não? Tem o No site. Pode divulgar aí pra galera poder acessar, né? Antônio Augusto Fagundes Filho. Ó. Se você reparar, o nome do autor está em minúsculas. É. Não é por acaso. Entendi. Tem um sentido, né? Tem um sentido. Muito show. Que eu não sei qual é. Legal. Bom, e tem também o teu O livro, meu, né, tô Daniel? lançando hoje. Esse Teatro daqui? das Sombras. Teatro das Sombras. Não é sobre extraterrestre. Tem também. Tem também. Tem. também. Tá, esse daqui é um livro que ele junta várias coisas que você escreveu ao longo de 2024. Isso, pra Gazeta do Povo ali, toda semana publicando um artigo, eu sempre, no final do ano, eu reúno no livro, né? Falando sobre o que teria até por trás do que a gente vê. quando a gente Do tá jogo falando do poder e governo, tal. Aí é dos claro que estados, no alto escalão do poder envolve o oculto também, né? Sempre. Deep State e tudo mais. Sim, com Bom, certeza. Daniel, não quero te Mas ainda dá atrapalhar. um tempinho. Então tá, então a hora que tu quiser ir embora, tu Eu levanta ia e vai embora. embora 15 para as 7, mas eu vou sair 7 em ponto que eu não vou perder essa oportunidade, não. Mas aí então tu só levanta e vai embora, tá bom? A hora que Eu tu tenho quiser. 650 trilhões de perguntas pra fazer pro Rony Então depois. dispara uma aí, vai. Cara, deixa eu ver uma que eu tava perguntando aqui. E só um último ponto pra Fica fechar à essa questão do vontade. Cramunhão lá, só pra Eu fechar. já falei pra caramba, eu sempre venho aqui, eu quero não, mais te ouvir. Não, só uma questão. A gente agora tá rastreando porque quando essa pessoa faleceu, essa garrafa, o porão foi limpo de forma muito cuidadosa. Uma pessoa muito poderosa e que a gente já rastreou quem são essas pessoas. E ficou com o As Cramulhão? pessoas estariam com essa informação que tem, as pessoas estariam com isso. Até hoje. Então a gente quer chegar, né? Vamos ver. A teoria é que no ritual esse ser se manifesta e você prende, é isso? Não sei como é que é, tá? Entendi. Eu já vi várias histórias que, não nesse caso Sei. específico, mas que você viria uma névoa e você conseguiria, através de uma névoa, você materializar esse ser, outro que você coloca algo cobrindo e que aparece. Então tem algumas versões aí desse... Agora, em relação a esse ser específico de lá, eu não ouvi como ele apareceu, como é que é o ritual. Tem gente que sabe, mas que não conta. Sim. De forma alguma eles contam. É porque é perigoso também, né? E em geral, a desgraça segue esse tipo de ser, porque, assim, você tá falando. Estamos falando de algo que eu imagino aqui que é mal. Beleza? Vibra na parada ali do dinheiro, do não sei o quê. Em geral, isso são as paradas mais bad trip, né? Mais materiais. Mais materiais, né? As paradas que estão mais. Não né? é muito sublime, não. Isso, não é muito sublime. Manter essa parada no teu porão não gera. Só o fato de tu manter. Sim. Não foi tu que invocou, não foi tu que engarrafou, tu só foi lá e buscou e guardou na tua casa. Imagina tu escravizar um ser desse, né? Parece. Ainda que seja uma forma de pensamento, né? Uma tupa, né? Uma projeção da consciência, mas mesmo assim é uma consciência materializada que tem o seu poder, né? Pois é, isso aí não atrai outras desgraças? Eu também? acredito que isso pode acontecer, talvez, depende do que você ofereceu pra esse ser. Já tive casos que a pessoa falou que ofereceu um filho. Nossa. Né? E aí morreu o filho. Então, assim, e teve casos que o cara morreu o filho e ele, pra ficar isso, ele viveu até 110 anos. Os bruxos lá vivem isso. Contrapartida, né? 110, 100 anos, os caras morrem muito, muito A antigos. longevidade, né? Então, assim, ou pode ser que ele vai prestar contas depois na vida eterna no mundo não E material. a gente sabe que essa ideia da longevidade, assim, aí a gente volta naquela questão do sangue, né? O vampiro. Sim. Que ele prolonga a vida sugando a vida dos outros, Sim. né? E talvez ele viva 120 anos aqui muito bem, e quando ele vai viver a eternidade nessa consciência dele limitada, de vida ilimitada, vida infinita, ele vai ter um infinito sofrimento, né? Talvez. Pra mim, o objetivo final desses seres... Porque se você pega as pessoas que são afetadas por isso, o que acontece? Ela começa a ter essas realidades virtuais, que eu chamo que são as abduções, Legal. cenários do Fred Krueger Sim. acontecendo. As pessoas, às vezes, são mostradas que tiveram um filho híbrido com um ser animalesco. Ela fica totalmente abalada. Tem pessoas que ficam grávidas, tem no exame, ela é grávida.
tá grávida realmente. E aí Depois some. eles levam, né? 3 meses perde, acabou. Então, assim, que chama de gravidez fantasma nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas ficam com declínio mental, uma depressão, e algumas podem até tirar a própria vida. Então, assim, será que o objetivo final não é esse? Vou me alimentar dessa pessoa, vou sugar, quando eu não servir mais, eu não posso ir lá e tirar a vida O dela. parasita, Mas eu né? posso influenciá-la pra isso. Isso, parasita. E aí nisso, talvez né? essa pessoa, quando ela faça isso, ela vire uma correntada desses caras. Porque eu acho que eles não são onipresentes nem onipotentes. Eles precisam de soldados nas fileiras para poder influenciar mais pessoas. Talvez essa pessoa que cometa isso, que foi influenciada para isso, vire um soldado nessas fileiras aí. Entendi. Bom, esse ser engarrafado aí deve estar puto pra cacete, né, cara? Tá engarrafado, tendo que fazer o que os outros tá mandando. Igual você tava engarrafado aí no Porra, trânsito, né? putaço, mano. Boladão. Nossa, parece um erro isso daí. Imagina a hora que isso aí... A hora que esse ser se soltar... Ou Por não, né? Talvez no mundo lá não material ele esteja num sofrimento absurdo e aqui ele tá até no bem, tá consumindo. Tá numa garrafa, mas tá consumindo ali uma cachaça, Tá achando um boi maneiro, ali né? morto. É. Tá, Você muito, falou que tá, ele não- tá ruim, mas tá muito melhor do que ele tá lá quando ele tava lá no sofrimento do Lá fogo no ardente e Carandiru, enxofre. no Carandiru dele lá, né? É, ué. Você tava falando que ele não consumia, talvez, a cachaça, né? Mas eu já vi casos, eu não vi, pessoas me relataram, que o cara entregava um copo de cachaça e o copinho era consumido, né? Você já ouviu história assim? Já. É. Tá maluco. Ele consome mesmo, fisicamente. Nessa história a gente não ficou sabendo disso. O cara vinha lá pro porão, botava a garrafa e não sabia o que acontecia. Talvez possa acontecer isso também. É, às vezes ele chupa o negócio. Matéria some, né? Sumiu a matéria. É. Sublimou a matéria, né? Sim, e o que é interessante é que se você tem uma visão um pouco mais profunda da física, tudo é explicável, né? Tudo Sim, faz sentido. sim. Não é, isso é muito delírio. Não. Algum dia você vai ter uma equação que você vai explicar isso. Talvez já tenha no alto escalão. Sim. Talvez a Lockheed Martin Skunk Works já tenha, mas ele não abre, né? A grande dificuldade é a gente não acreditar, que principalmente claro, cientistas, que existe um mundo que seria não material. Porque isso é a premissa de tudo. Com Né? certeza. E aí depois tem uma consequência que é material. A gente começa a ver isso na física quântica com os fenômenos que acontecem, superposição e outros, entrelaçamento quântico, que são coisas muito... Inclusive, tem ganhador do prêmio Nobel, que é o Eugene Vigan. Ele é um cara que tinha a teoria, ele abandonou depois por conta de pressão dos colegas, mas ele tinha a teoria de que quando você olha aquela partícula, a sua consciência, como ela estava naquele momento, ela tem uma influência sobre aquilo. Você Já tá li ligado? sobre isso também. Então, e depois ele abandona porque, claro, sofreu uma pressão e uma crítica terrível, né? Mas eu acredito que isso possa estar acontecendo. Daqui a pouco a gente começa, de fato, a ciência entrar nisso. A ligação entre a consciência, que é algo não material, com coisas materiais. Eu lembrei do William Schnobelin, que ele tinha os espíritos guia dele lá, né? Que o cara era ocultista e tal. E aí, ele era maçom também já nessa época. Ele morava ali perto do Lago Michigan, né? E aí o espírito guia lá, o mestre ascendido, o mestre ascensionado, mandou ele ir pra beira do lago. E ele foi pra beira do lago, só que ali é frio pra caramba no inverno. Ele falou que tava muito frio, tarde da noite. E mandou ele ficar parado ali. Ele falou que ele viu uma luz e, de repente, ele foi abduzido. E ele tava numa nave, e nessa nave tinham pessoas assim que pareciam humanas normais e pessoas que pareciam não humanas. E os caras começaram a fazer com ele entelhamento maçônico. Perguntas e respostas da maçonaria. Eles, os alienígenas manjam dessas paradas. E aí ficou nesse negócio, tipo para ver qual é o nível do cara. Aí ele vai fazendo as perguntas, vai até onde você sabe, até onde você foi iniciado. E aí depois ele acorda deitado na neve, muitas horas depois, e ele fica na dúvida se foi um sonho ou foi a realidade. Só que ele fala, cara, eu cheguei aqui meia-noite, eu acordei 3 da manhã. Se eu fiquei esse tempo inteiro aqui, era pra eu ter morrido de hipotermia, e eu estar embaixo da neve. Então aí fica aquela sempre você fica na dúvida, né? Se aconteceu ou não, se foi ou não, mas o mais curioso que ele diz é o alienígena fazer entelhamento maçônico com ele, né? E uma coisa que não faz sentido algum, né? Um cara super avançado de outro planeta vir pra falar de maçonaria com o cara. Você pega os caras dos mais impressionantes e bem documentados, Vilas Boas, Bebedouro, LEC, de abdução no Brasil, inclusive com marcas físicas e evidências físicas, materiais, todos esses casos você vê uma coisa que não faz sentido, como por exemplo, o cara entra na nave e tem uma corda, amarrou o braço dele com uma corda, um ser super avançado tecnologicamente, tem uma engrenagem, uma corrente arrastando na nave. Você chega lá, tem uma alavanca mecânica, um botão que é mais rústico que o nosso. Então assim, fica parecendo que é uma inteligência artificial que o cara foi gerar, e aí ele gerou, não pensou em tudo na hora de escrever o texto, e ficou ali um cara com 6 dedos, sabe? É tipo isso que acontece. Então, assim, você começa a ver que tem coisas que... E aí os ufólogos, muitas vezes, eles ignoram esse dado.
Não vamos nem falar nisso, porque aí as pessoas vão achar estranho. Porra, É. a nave tá com uma corda, o ser vem e tem que acorrentar ele. Ou então a gente tem que botar uma eteia pra fazer relação sexual com o cara. Qual o sentido de botar um ser pra fazer relação sexual? Eu posso tirar o sêmen, posso tirar o óvulo e fazer isso in vitro, né? Então, assim, fica parecendo que é pra alimentar justamente, às vezes, dos sentimentos do cara. Vamos botar o cara pra fazer uma relação aqui pra gente se alimentar dessa relação com esse ser, ou pra abalar o cara psicologicamente, que ele foi obrigado a fazer a relação. É muito mais nesse sentido do que algo avançado pra mim. O cara não pode estar só mentindo também? Mas esses casos tem muito. Pode também. E tem muitos casos disso. O que eu tô falando são 2 ou 3 casos na história em que você tem uma quantidade absurda de evidência, que inclusive trouxe coisas com escritos que não conseguem explicar, ou feridas que não conseguem explicar, e coisas desse tipo. Tá. O psicólogo fez uma análise do cara e viu que de fato ele tá falando a verdade. Múltiplos psicólogos. Mas são raros casos. 2, 3, 4, 5 casos no Esse Brasil. implante que você citou, metálico, o cara preservou isso? Tá Sim, guardado? sim, Você tem chegou guardado. a ver? A gente tá tentando agora até ver se a gente publica um artigo aí em relação a isso aí. É? A esse implante aí. Entendi. Porque tem evidência médica e de ciência de materiais também. A ciência de materiais é incrível nisso aí, que você Sim. vê que não faz sentido. Tem liga metálica que não existe, né? Sim. Às vezes tem... E o médico comprovando que ele examinou, ele acompanhou e saiu de fato do corpo da pessoa. Tem uns registros médicos disso. Sim. Então, eu já tive 2 situações assim com implante. Primeiro foi uma vez que eu tava na igreja Bola de Neve aqui, você foi lá, né? Você imagina aquela igreja grande pra caramba. No meio da... Eu tô pregando pra multidão lá, no meio da pregação eu vi um OVNI dentro da igreja. Aí eu falei, pô, meu irmão, pra que Deus tá me mostrando isso? Aí eu falei, não vou falar, deixa quieto. Aí eu falei, não, tem que falar. Aí eu no meio da pregação parei e falei, pessoal, vou ter que falar uma parada aqui. Eu tô vendo um OVNI dentro da igreja. O que significa isso? Não sei. Significa que alguém teve uma experiência com isso e eu quero que você me procure no final. Cara, aí eu fiquei ansioso para terminar o culto para eu ver quem era, né? Terminou o culto, tinha uma fila de 50 pessoas, eu fui falando um por um, não era ninguém. Aí vem um cara, eu até tava tentando lembrar o nome dele, mas não ia falar, que é uma coisa íntima, né? Aí ele falou assim, poxa, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, não acredito nessas paradas, mas essa noite eu sonhei que eu fui abduzido. Eles ficaram fazendo uma experiência na minha mão e eu acordei com a minha mão doendo pra caramba e surgiu essa bolinha aqui embaixo da minha pele. O que eu faço? Tava com uma manchinha vermelha e se apertava tinha uma bolinha. Falei, cara, o máximo que eu posso fazer aqui, eu não sou cirurgião, nem dermatologista, nem nada, é a gente orar repreendendo isso em nome de Jesus, né? Aí fiz uma oração por ele lá, repreendi. Depois parece, eu não sei se ele tirou ou não, mas uma história estranha. A outra história, cara, Caraca, foi... estranho. Foi na Fazenda Rio Grande, é uma cidade perto de Curitiba lá. Tá. Tava na igreja, na mesma coisa, eu pregando e vi um OVNI dentro da igreja. Falei a mesma coisa. Veio uma senhora, cara, uma pessoa muito simples, interior lá do Paraná. E ela falou, ó, eu acordei à noite paralisada, tinham 2 seres do lado da minha cama, um de cada lado, e eles começaram a mexer na minha canela. E depois, quando eu acordei, tinha um caroço, uma bolinha na minha canela. E ela tava com um negócio na canela. E aí pela ética, né? Aí eu não botei a mão na canela da senhora lá de saia, pedi para as mulheres, falei, ó, ora ali, ora por ela aí e tal. Então, assim, é muito recorrente isso. E são pessoas, por exemplo, que não assistem filme de alienígena, não tem uma cultura ufológica. De onde que vem? Você fala, cara, tem algum fundamento, né? E tem mesmo. A tristeza que eu tenho é que eu não tinha condição de chegar com a licença, pegar um bisturi, arrancar a parada e falar, ó a evidência aqui. Não? Ah, mas se for no médico lá, o médico arranca. Por isso tem que ser, esse assunto é muito complexo, cara. Então tem que ser tipo um RPG, né? Tem que ir lá um mago, um cientista, um pastor. Cara, é assim Fazer isso, uma cara. junta... Tem que fazer uma junta ali, porque é muito complexo, cara. Junta do Paranauê. Entendeu? Pra poder pesquisar isso. É multidisciplinar. Então, com assim, certeza. e cada um hoje, quando pesquisa esse assunto, um é católico, outro tá pesquisando pé grande, outro é ufólogo, só pesquisa OVNI, e tá cada um, às vezes, falando a mesma coisa de forma diferente. Hoje, se juntando as peças, a gente entenderia muito mais esse fenômeno.